Olá família, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do FamilyCast. Você já sabe que o FamilyCast não é um programa simplesmente da Igreja Internacional da Graça de Deus, apesar deste pastor amigo fazer parte dela. O FamilyCast é um programa da família brasileira. O FamilyCast é um programa da família nordestina. O FamilyCast é um programa da família sergipana aracajuana. O FamilyCast é um programa da família em todo o mundo. E você que me acompanha agora, seja bem-vindo a mais uma edição do FamilyCast. Seja você que nos acompanha pela nossa TV, pelo CJC, ou você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, FamilyCast. É um prazer ter você aqui conosco e sempre no FamilyCast nós temos uma história de vida que realmente impacta e que demonstra o verdadeiro sentido de tudo aquilo que nós cremos e acreditamos. Algumas histórias, se formos olhar pela ótica da dramaturgia, começam como um filme de terror e depois terminam como uma história de amor. Um amor sem fim, um amor incondicional, que tem o poder de transformar maldições em bênçãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vanderlei Duarte. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do FamilyCast. Que Deus abençoe você. E hoje comigo está aqui uma pastora guerreira, uma mulher de fé, que tem uma história bonita para se contar. Seja bem-vinda ao FamilyCast, pastora Tânia. Seja bem-vinda a um dos estúdios do FamilyCast. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Tudo bem, pessoal que está nos assistindo, sejam bem-vindos também. A graça e a paz. Que bacana, pastora. Não pude deixar de reparar. A senhora deu um trato nas madeixas. Tem que cuidar, né, pastor? Tem que cuidar do templo, né? Deus abençoe pastora Tânia. Pastora Tânia é uma pastora aqui na região. Ela faz parte do meu grupo de pastores aqui no estado do Sergipe. Atualmente ela está na igreja do Marcos Freire 2, do município de Socorro. Na Avenida Coletora C. 566. 566. Um abraço e um beijo para esse povo querido que sempre quando eu vou me recebe com muito carinho, com muito amor. Tânia, vamos lá. As pessoas aqui no estado conhecem muito a história da pastora. No Brasil, talvez poucas pessoas lhe conheçam. E no mundo a gente consegue levar essa mensagem mais longe. Seu testemunho de vida é muito forte e a gente vai ter aquele bate-papo gostoso e eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas. Comece dizendo quem foi a Tânia na época da juventude. Tânia que nasceu em Sergipe, nasceu fora de Sergipe, Tânia religiosa, Tânia não religiosa, Tânia no mundo ou não no mundo? Conta pra gente. Bom, pastor, na realidade eu nasci na cidade de Santos, meus pais são sergipanos, né? Se casaram e naquele tempo eles foram para Santos até por questão de emprego, que foi melhor para o meu pai. E lá eu nasci. Até os 13 anos, só estudando, ajudando minha mãe. Mas aos 13 anos, meu pai teve um derrame cerebral e nisso acabou vindo a óbito. E aí a nossa vida mudou da água, né? Mudou totalmente o contexto. Porque do vinho para a água. Do vinho para a água. É por isso que eu raciocinei um pouco. Mas por quê? Porque o carro-chefe era o meu pai, né? Sim. E minha mãe trabalhava, mas para o senhor ter uma noção, a minha mãe ela sempre foi vaidosa. Então, o que ela trabalhava era para vestir as roupas dela, cuidar de cabelo, unha, essas coisas de mulher, né? Que era necessário naquela época, né? Verdade. Eram quantos filhos? Nós somos três. Somos três, dois homens e eu, né? Então, quando nosso pai veio a óbito, tudo mudou, né? E aí eu tive aquela preocupação, que a mais velha estava do lado dela, nós passamos um ano que ela não recebeu o benefício, né, de direito, e aí eu me senti pressionada a ter que estudar à noite, né, que eu não gostei, foi uma experiência para aquela idade muito ruim, e trabalhar, né? Foi a luta. Só que 13 anos, né, não tinha nenhuma
qualificação. E eu lembro que a minha mãe, ela é muito interessante. A minha mãe tem uma didática bastante interessante de ensino pra gente, né? Então eu queria trabalhar nem que seja na casa de alguém. Aí ela, mas você não tem experiência. Não, mas eu quero ajudar, né? Então tá bom. Então vai pegar as férias e vai. Mas quando eu fui, a experiência foi ruim no primeiro mês, né? Porque peguei uma pessoa bastante rude. Minha mãe começou, vai terminar. Eu disse pra você que era muito difícil. Então as coisas da minha mãe são sempre assim. Ela, né, impulsiona. Perseverante, né? Pra chegar Dona até Maria. o fim. Dona Maria Um abraço, viu, Dona Maria? Ela é bastante interessante. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, tive uma oportunidade. E com 15 anos já estava registrada, né? Carteira assinada, ganhava bem. Mas passado algum tempo, pastor, minha mãe sentiu vontade de vir para Sergipe para cuidar da minha avó, que estava bastante doente, né? E minha mãe fez uma proposta para nós. Mas isso, assim, meu irmão já dava trabalho, já estava no submundo das drogas. Nessa época ele tinha qual idade? Ele é sempre um ano mais novo que eu, então ele já estava com 14 anos. 14 anos ele já havia conhecido as drogas. Porque estava naquela época que saiu aquelas danças do break, aquelas... Sim, ele era envolvido com esses movimentos black. Ele gosta muito disso aí. Calça boca de sino, cabelo black, aquela coisa toda. Limpar o chão, né? Sim, ele fazia aqueles giros, né? Isso. Eu sou dessa época. Então, só que aí ele foi sendo levado, né, pelas más companhias. E eu acho assim, eu tenho a ideia que foi um escape para minha mãe, né? Juntar o útil ao agradável. Tirá-lo dali do foco, né? Mas pra gente foi muito dificultoso, porque o senhor é de São Paulo, o senhor sabe que o Nordeste e o Sul é bem diferente, então a gente sofreu bastante. Adaptação. Emprego, eu já não tinha a mesma facilidade, passei muito tempo. E isso foi abrindo uma outra perspectiva negativa para nós. Entendi. E aí o que aconteceu? Deixa eu beber aqui para... À vontade, aqui. A bebida, que não é alcoólica, já está paga. Amém, já está pastor. incluso. E aí, pronto, pastor. Nesse inteirinho, nós já estávamos envolvidos. Eu nasci... Foi nos apresentado, né, o catolicismo. Sim. Mas eu não me adaptava. Cheguei até a primeira comunhão, mas eu olhava aquele contexto ali, eu não estava, né, não me encontrava. Aí deixei. Mas eu sempre tive, assim, gostar das coisas de Deus, mas queria encontrar. E eu perguntava a Deus, se tiver algum lugar, me mostre que eu quero conhecer. E lá mesmo, ainda em Santos, ainda com 17 anos... minha mãe já tinha conhecido a filosofia religiosa Seixonoye. E aí eu falei assim, mãe, não tem jovens nesse lugar, né? Para eu poder... Então, assim, sua mãe encontrou nesse período acalento da morte do seu pai na filosofia religiosa. Isso. Explica um pouquinho pra gente, porque talvez você que está me acompanhando em casa e é uma pessoa que ou pela internet diz assim, mas religião acho que é tudo igual, né? E as pessoas têm a mania de colocar a palavra religião em um pacote e julgar que tudo seja igual. Explique pra gente um pouco dessa filosofia, até para quem está em casa entender. Então, ela é oriental, mas em todos os livros tem versículos bíblicos até para que a nossa explicação, quando um cristão, por exemplo, questionava a gente, então nós tínhamos sempre o versículo bíblico mostrando, não, mas aqui também está relacionado à Bíblia. Demonstrar embasamento. Então era só que, pastor, nós fomos adentrando de tal forma que quando minha mãe tomou a decisão de vir aqui para Sergipe, e eu já tinha um foco meio depressivo, eu não sabia. Eu só vim descobrir mesmo quando eu vim para o Evangelho, quando o Senhor Jesus nos resgatou. Mas eu já tinha um foco, porque assim, estava dando tudo errado, mas tudo errado, né? Meu irmão sempre dentro do trabalho, ele teve o primeiro filho. Minha mãe saiu comigo para Santos para vender o apartamento que nós tínhamos, né? Da Coab. Sim. E aí, para comprar alguma coisa aqui.
E aí, quando a gente voltou, a namorada dele, que é a mãe de Vitor, meu sobrinho, né? Já estava grávida de Priscila. Então, aí o que já estava descendo a ladeira, né? Já tomou um rumo, né? Nós já estávamos em dificuldade e foi ficando cada dia mais difícil, porque foi aumentando o número de integrantes, né? Para o senhor ter uma ideia, a minha mãe, ela só tinha a pensão alimentícia dela, que era, na época, 1 salário mínimo. Então, aí a necessidade de eu trabalhar, de ajudar, era muito. E assim, quando nós chegamos aqui, eu tive essa dificuldade, aí eu me lancei mais na filosofia, né? Ao ponto de como eu sempre tenho esse jeito comunicativo, né? Faço amizade, tudo. Então, eu fui levantada lá como preletora jovem. Então, eu era pregadora, né? Eu pregava para os jovens, né? E você pregava sobre a filosofia? Sobre a filosofia. E também incluía versículos bíblicos. Isso, né? Tudo que era ensinado. E a coisa foi ficando, sabe? Foi me envolvendo. Foi então, tomando um corpo. De tal forma que eu passei um bom tempo sem trabalhar, então eu passava o dia todo lá, né? Viajava, lá tem um lugar grande, Salvador, na Bahia, então levava o pessoal. Então era muito... Você se engajou nesse projeto. E no seu coração, aquilo era o que Deus queria que você fizesse, era a plena verdade. Até porque eu tinha orado a Deus antes de conhecer, né? Pedido a Deus que Ele mostrasse um lugar que eu queria me encontrar, queria servi-lo. Um caminho, né? Mas o diabo foi ligeiro. Cegou. Foi. Aí eu fui... Mergulhou de cabeça. Foi. E aí a nossa vida ficou totalmente embaraçada. Como é que estava a família? Você mergulhada e engajada nesse projeto, mas a sua família em si, como é que estava? Seus irmãos? Meu irmão, o Luiz, né? O Luiz também fez parte, também foi o último a sair. Participou, que é o mais novo. E o meu irmão Tennyson, ele sempre foi mais do mundão mesmo, então nada o atraía. Sim. Nada o atraía. Até porque, eu esqueci de um detalhe, quando nós éramos pequenos, meu pai, ele gostava muito de terreiro, né? Éramos católicos, mas sempre ali com aquele pé. E meu pai gostava muito. Sim. E algumas situações, quando a gente era pequeno, para as pessoas entenderem que é muito sério isso. Então, assim como nós oramos pela família na quarta-feira, colocamos a família no altar do Senhor. Sim. Então, quem frequenta esses lugares, pensando que está fazendo algo de bom para a família, né, acaba colocando a família no altar, né, do diabo dos mesmo. Encostos, né? Dos encostos. E a vida do meu irmão sempre foi influenciada negativamente, né, por essa situação, né? Tanto é que aonde meu irmão ia, ele via a figura do Zé Pilintra, sempre falando, eu tô na tua cola, você é meu. Então ele sempre deu esse trabalho, né? Porque quando ele era pequeno dava trabalho, então meus pais faziam trabalhos para ver se ele melhorava, para ver se ele mudava. Sim. E isso foi piorando a vida de todos num contexto, né? Quando a gente foi crescendo. Olha só, isso é interessante porque as pessoas às vezes estão pensando que estão fazendo bem para a família, consagram suas famílias em um terreno extremamente complicado e a consequência é negativa. Por isso que a Bíblia declara que o Deus desse mundo cegou a mente do incrédulo para que ele não veja a luz. E vamos lá, Tânia, nesse contexto que você foi crescendo, você foi desenvolvendo-se dentro da Seishinoye, mas quando foi a sua virada de chave? Você falou assim, não, peraí, tem alguma coisa aqui dentro que realmente não bate com o que as escrituras dizem. Você acompanhou pela televisão, alguém te evangelizou? Como é que começou isso? Como é que começou essa mudança? Eu creio que com 5 ou 6 anos depois, eu tive a necessidade de sair, porque os jovens que eu supostamente pregava, então tudo que eles pediam acontecia. E a minha vida continuava no fundo do poço. Quando os cristãos eu ouvia,
falar em Jesus e o jargão, né? Eu estava no fundo do poço, aí eu falava assim, né? Olha, mania de crente é falar que Jesus tirou eles do fundo do poço. Sim. E quando eu encontrei Jesus, eu falei assim, caramba, eu já morava cativa no fundo do poço, mas eu não conseguia enxergar. Aí nós ficamos numa situação financeira muito difícil e já estávamos, já tinha mais 3 sobrinhos e minha mãe continuava com o mesmo salário e cada um fazendo bico. Para o senhor ter uma ideia, nós vendíamos batata frita no pré-caju. Eu odiava aquilo. Todo mundo curtindo e você ali vendendo. A gente vendia e eu curtindo, ficava olhando, entre aspas, né? Eu ficava olhando ao redor, aquela bagunça, o povo usando droga. E eu sempre tive, eu perdi muitos amigos na droga, então eu sempre tive, sabe, muita raiva da droga em si. E aí eu ficava olhando assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor, me tira daqui. Mas eu falava com Deus e a nossa vida sempre, né, mais funda ainda. E ao ponto que eu fui para Brasília, pastor, né? Eu vendi marmita aqui, aí eu me endividei demais, né? Nós devíamos, para o senhor ter uma ideia, né? Minha mãe tinha cartão G Barbosa, Bom Preço, nós devíamos em tudo, e tudo era o dobro, né? Mercadinho perto de casa, tinha 2, devia lá, devia no açougue. Então fechei tudo e fui para Brasília. Realmente foi do vinho para água. Foi um negócio sério. E aí, quando eu estava 1 ano de Brasília, eu fui para Brasília não para trabalhar em escritório, fui para Brasília, uma proposta da minha tia, de trabalhar na casa de ministros para tirar uma renda maior, né? E que eles pagam mesmo, mas assim, muito sacrifício, porque você fica como escravo ali dentro, né? Na casa das pessoas. E eu também perguntava ao Senhor, você chegou a trabalhar na casa de um ministro? Trabalhei. Você lembra o nome do ministro ou era muito jovem na época? Agora eu não lembro não, pastor, porque era tudo assim, como você está num sofrimento, então você vai passando pelas coisas. Eu trabalhei, ele era um ministro, um senhor, a essa altura já... vários funcionários na casa dele ou era só você? Não, tinha o caseiro, né, a casa dele enorme, tinha um caseiro e a esposa dele era uma velhinha. E aquela velhinha, quando, assim, como eu não tinha experiência, né, mas eu estava pela necessidade, quando eu estava limpando algum lugar, a velhinha estava nas minhas costas, né, e sempre não estava bom para ela. E ele, quando chegava, ele me defendia. Para que a menina precisa fazer esse negócio? Porque todos os dias você fica... A casa é muito grande, né? E eu achava interessante. Poxa, ele é um senhorzinho... Ou os filhos não moravam? Eles já eram velhinhos, os filhos não moravam. E aí, pastor, passei 1 ano, né? Não fiquei direto nessa casa, fui para outros lugares. E aí minha mãe foi nessa altura que Jesus entrou na nossa vida. Por quê? Cada filho foi para um canto, né? O meu irmão encostado a mim, o que tem os filhos, né? Que tem 8 filhos hoje. Ele foi para Curitiba. Foi para Curitiba. O Luizão voltou para Santos e eu estava em Brasília. E aí minha mãe só ficou em casa com a minha irmã de criação, que hoje mora lá em Maceió. Então, e a casa, pastor, a gente naquele cativeiro, era tudo quebrado, era, sabe, e dívidas e mais dívidas. E minha mãe, na madrugada, começou a falar com Deus, né? Não, Senhor, existe alguma coisa, se há algum erro, se há alguma coisa, o Senhor vai, né, me mostra, porque os filhos já estão cativos, cada um num canto, né? E a gente não sai do mesmo processo. E ela começou, e aí foi mexendo, né? Naquele tempo a RIT não funcionava como, né, funciona hoje, e era muito difícil. E a televisão também velhinha não ajudava. Era tudo muito velho, pastor. E aí o que acontece? Umas 2, 3 horas da manhã, eis que surge lá um missionário e muito ruinzinha, a TV estava pegando muito mal, aí a minha mãe gostou, né?
começou a assistir. No outro dia, ela estava lá de madrugada mexendo na antena, fazendo de tudo para conseguir assistir. Então, foi nessa pegada. E eu lembro que eu estava em Brasília... Para os mais novos, que hoje entendem e observam pela internet e o sinal hoje é digital, não sabe o que nós passamos no passado. Eu sou daquela época que a gente tinha que colocar bombril na antena e ficar rodando. E procurar para quem tinha antena fora, já era rico. Agora, para quem já era mais humilde, você tinha antena em cima da TV e botava bombril para ver se sintonizava. Isso acontecia com muita frequência na minha casa. Hoje ninguém tem sofrimento para poder conectar. Às vezes, quando a internet tá lenta, tem gente que diz, é difícil. Mal essas pessoas sabem o que a nossa geração passou. Não é isso? Hoje a gente só tem que agradecer. Só agradecer. Nós somos riquíssimos. Em tudo dai graças. Não é isso? Riquíssimos, pastor. E aí? E aí, minha mãe começou... Aí, algo interessante que ela perguntou a Deus. Ela falou assim, Senhor, se essa igreja... Eu nunca vi essa igreja aqui, mas se ela existir aqui em Sergipe, faça com que eu chegue lá. Né? E assim aconteceu, porque ela passava sempre aqui na Rua Santa Amaro, mas, né, nós sabemos que o inimigo, ele cega, que a pessoa não vê placa, não vê nós que somos pastores, a gente sempre atende pessoas que a igreja era aqui, eu nunca vi essa igreja, eu moro aqui não sei quanto tempo, né? Assim era, assim foi com minha mãe. E aí, depois que ela fez esse pedido, né, esse clamor, ela veio receber o benefício dela e, como de costume, ia passar aqui na Rua Santa Amaro. Mas quando ela chegou, depois da casa lotérica, mais ou menos, veio uma chuva repentina, que ela nem entendeu por que veio aquela chuva, porque estava tudo tão bom, né, o tempo. Estava favorável, né? Ela chovendo. Aí ela deu uma corridinha e ela parou de costas para a igreja, a frente da igreja, para passar a chuva, né? Debaixo da marquise. E aí ela ouviu a voz do Espírito Santo pela primeira vez. Você não queria me conhecer? Né? Vire. Ela, estou ouvindo vozes. Quando ela ouviu, que ela virou, ela viu a foto do missionário. Né, a igreja era um outro contexto totalmente diferente, né? A igreja que eu pedi a Deus, aí o reverendo que estava na época, atendeu, né, deu os horários, e falou assim, vai começar um culto. Não, eu venho, mas não venho agora porque eu tenho que ir ali pagar uma conta e tal, mas eu só queria saber. E aí, assim começou o nosso processo. E ela puxou a filha, então. Foi. Agora, assim, depois com o tempo a gente descobriu que o meu irmão Luizão, ele sempre foi dado a orar, assim, o que era bom, né? Ele era uma mistura. E quando ele passava em frente, ele sempre passava aqui em frente, a gente não sabia. Aí tinha o famoso caderno de oração. E eu tenho muito respeito pelo caderno de oração. Por quê? Porque todas as vezes que ele passava, ele colocava o nome da gente. E isso por muito tempo. E aonde é que Deus nos trouxe? No lugar onde ele pedia, ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele colocava ali o nome de todo mundo, toda vez que passava. E assim começou a nossa caminhada. Minha mãe anunciou para a família, né? E o primeiro jargão foi: tu já tem uma vida difícil, os irmãos dela, né? Tu já tem uma vida difícil, vai dar dinheiro para pastor. Olha, que coisa. Vai, com certeza vai dar dízimo. Aí minha mãe ligou para mim em Brasília, né? E eu lembro que eu também questionava muito. Lá ainda frequentei a Seixonoe, mas depois, de fato, fui deixando porque não via nada, né, de resposta. E aí minha mãe também estava com uma depressão, porque à noite eu não podia estar em nenhum lugar na rua, que eu me sentia perdida. Eu não, sabe, me dava um desespero. Então ali já era um princípio de depressão por conta de uma vida muito difícil. Eu era mais velha e nada dava certo. Importante frisar é que muitas filosofias, ou até mesmo algumas religiões, elas têm por base fazer o bem e ensinar o amor. Só que o amor, ele parte do princípio também
da libertação, pastor. A partir do momento que uma pessoa ela vive a presença de Deus e ela usa a autoridade de Jesus sobre a vida de outra pessoa, isso é amor. Verdade. Porque não pregar o evangelho, não orar por uma pessoa necessitada é como esconder o remédio do doente. Então, o que nós queremos que você entenda é simples. Ela estava mergulhada dentro de uma filosofia religiosa oriental. No entanto, a vida dela, os sonhos estavam todos amarrados. E, consecutivamente, a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, alguma coisa errada. Então, não quer dizer que se você está passando por uma luta, Deus não está com você. Mas talvez você precisa repensar. Será que de fato e verdade eu já tive esse encontro com esse Deus? Pois a partir do momento que ela começou a cair em si, as coisas começaram a mudar. Verdade. Bacana. A gente já retoma já, pastora Tânia. Deixa eu só falar com você, porque eu acredito muito naquilo que o Senhor fala através do meu coração para ensinar outras pessoas. E muitos dos nossos sermões têm por base bons livros que nós lemos e estruturamos o sermão, ou pregações que de repente está lá um missionário, o pastor Jaime, ou um pastor amigo pregando pela nossa TV e ali, Deus usa aquele pregador e atenta, ou até mesmo em uma leitura padrão do cotidiano, do cotidiano da leitura bíblica, isso salta aos nossos olhos. No entanto, para facilitar ainda mais, e você que diz assim, poxa pastor, eu tenho uma dificuldade de montar um sermão, de conseguir encontrar as palavras, e é difícil para mim. Então, cabe uma atitude que vai poder lhe ajudar a pregar, seja no convívio familiar, seja no convívio dos amigos, seja numa reunião na empresa, ou até mesmo na sua igreja. Ou você que é líder de louvor, para você ter base para poder ministrar, abrir um culto. 500 esboços de estudos bíblicos. Vale a pena, você consegue encontrar em qualquer uma de nossas igrejas espalhadas aqui pelo estado do Sergipe ou pelo Brasil. Ou você pode entrar agora no Shopping do Povo, www.shoppingdopovo.com.br, e lá você procura o 500 esboços do F.E. Marsh. Vale a pena você adquirir esse livro, pois ele vai te ajudar bastante a tomar posse de vitória. Lembrando que você que nos acompanha tanto pelo YouTube como pelo CJC, você não se esqueça de sempre marcar o horário onde o nosso programa entra para que você possa assistir, e os dias que o nosso programa passa, que sempre passam aqui no rodapé. Lembrando também que você deve compartilhar a nossa página no YouTube e também o nosso canal no YouTube, e também comentar abaixo dos vídeos, porque sempre quando um programa vai ao ar, ele também vai ao ar no YouTube, tá bom? Vamos lá, Tânia, conte pra gente entender essa sua transição, saindo do sofrimento, conhecendo a luz e se tornando até mesmo uma pregadora do Evangelho. Conhecendo a verdade, né? Nos libertou. E assim foi. Aí minha mãe me ligou e falou pra mim, olha, eu agora vou ser evangélica, né? Vou pra linha evangélica e tal. E eu reuni aqui, a gente tá no almoço aqui de família, né? Que ela foi na casa dos irmãos. E aqui tá todo mundo me criticando. Aí eu falei assim, mãe, seguinte, cada um sabe da sua vida, né? E eu acredito que Deus, né? Ele tem algo melhor para nós. Então não ouça ninguém não, né? Segue em frente, a gente tá junto, mesmo sem conhecer, entendeu? E aí eu entrei de férias, né? Tirei férias de onde eu estava, vim, aí ela me trouxe aqui para a igreja. Não entendia muita coisa, mas gostei. Comecei a assistir o missionário e aí voltei para Brasília. Eu lembro que eu já voltei mudando as coisas, né?
Eu saí da casa que estava, peguei uma cozinha emprestada de uma amiga minha, que eu sou muito boa de cozinha, gosto muito de cozinhar. Que legal. E aí eu comecei a fazer alguma coisa. Um quitute pra gente hoje, né? Aí fica pra próxima. Na próxima a gente, né, vai fazer Vamos fazer um almoço ao vivo. Poxa vida, olha aí. A ideia, né? Gravar um Family Cast numa cozinha. Vamos lá, pastor. E aí comendo qual a sua especialidade. Ah, pastor, muita coisa, deixa pra lá. Eu gosto de massa, eu gosto, né? Foi cozinha. De tudo. Lasanha. Depois também. Uma boa lasanha. Meus familiares, eles têm principalmente Luiz. Porque com o trabalho pastoral, a gente não tem muito tempo de estar na cozinha, sim, né? O povo foi ser pastor, agora não cozinha mais. Eu falei assim, meu irmão, agora Luiz é o mestre Cuca. Reclama de que eu não cozinho muito pra eles como eu cozinhava. E ele cozinha também? Nada, só come, pastor. A parte boa, né? Mas vamos lá, tá? Aí pronto, a gente começou, eu voltei pra Brasília, já voltei com uma outra ideia e eu morava já com uma prima e uma amiga dela que fazia mestrado. Sim. Convidei, né? Porque a gente convida. Mas elas têm aversão ao evangelho. Eu falei assim, bom, salvação individual, fui. Então eu nunca tive esse negócio, não, o tio não vai, o primo não vai, o irmão não vai, né? O cachorrinho não vai. Eu sempre fui determinada. Aí comecei a congregar lá em Brasília, né? Lá na sede mesmo. E era tudo muito, assim, novo, mas eu lembro que quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá na frente. Quando ele falou sobre batismo, eu fui a primeira a levantar a mão. Era a necessidade que tinha. Eu lembro que a banda, eu sempre gostei de chegar cedo na igreja, né? Legal. E eu sempre gostei de banda. Isso é muito bom. Sempre gostei de banda. E eu tinha algumas coisas que era assim, eu sentava sempre no mesmo lugar, porque eu falava assim, olha, o anjo, quando vier trazer minha bênção, já sabe que eu tô aqui, então ele não vai errar de lugar. Então eu tinha essas coisas. Então eu chegava cedo e eu lembro que eu chorava muito, mas hoje eu vejo que era o Senhor me libertando, sim, através de louvor, pregação. E eu tinha uma curiosidade, né? Até com o tempo o pastor Joséito falou assim, o seu chamado não foi aqui, é que você não ouviu, você não quis, na realidade, abrir o coração. Porque eu chegava cedo, tinha os pastores jovens que ficavam lá e tinha até 2 moreninhos, né? Irmãos. Moreninho não, pode jogar tinta. Jogue tinta. Pretinhos como nós. E aí eu ficava conversando com eles, né? Sobre o chamado. Como é esse negócio de chamado? Vocês são tão jovens. E eu passava, eu lembro que toda vez eu ficava. Mas, na realidade, pastor, é porque eu já tinha, como eu pregava lá na filosofia, então eu gostava, eu ficava observando obreiros, ficava observando outro contexto da igreja, me chamava a atenção, né? Mas só que pastora não queria ser, não. Quando eu obedeci o chamado de patrocinador, outro respeito que eu tenho, né, muito grande, porque eu ouvia o missionário falando sobre patrocinador e como a gente veio do tempo de barganha, né? E eu fui consultar, o missionário sempre falava, né? Você não deve consultar nem carne nem sangue. Fui consultar minha mãe. E olha que minha mãe é mulher de fé, né? Olha, não vai barganhar com Deus por causa da nossa necessidade. Se você... Não... Aí eu fiquei em dúvida. E eu passei 3 meses ainda sem obedecer. Mas ouvia latente aquilo. E Deus usa quem Ele quer, né? Se usou a mula para Balaão, usou o padre Marcelo Rossi. Porque assim... Eu cozinhava e eu tinha necessidade de ouvir, então, a palavra, músicas, né? E o padre, naquela época, tinha um programa de rádio que estourava, né? Sim. E eu ouvia. E por 2 vezes, ele falou assim, olha, Deus está mandando falar aqui com uma pessoa que ele mandou ela fazer tal coisa e ela ainda não obedeceu. Olha, ele está mandando tu obedecer. Aí eu fiquei, oxe. E Deus está usando o padre para eu fazer alguma coisa na igreja cristã. Olha aí. Aí eu fiquei assim, né? Aí no outro dia, passou no mesmo horário. Olha,
Deus está mandando falar para você que duvidou ontem. Que é para você fazer o que Ele mandou você fazer. Caramba, não foi comigo, né? Aí eu chorei, falei com Deus. Senhor, hoje eu termino de entregar as minhas quentinhas aqui. Nem lavei louça, pastor. Eu acho que nem tomei banho. Larguei tudo lá. E fui obedecer. E eu lembro que pra gente chegar de onde eu estava até a igreja, né, eu pegava uma lotação, era coisa de 20 minutos. Sim. Mas naquele dia parecia que foi 1 hora, não chegava. E quando eu cheguei, né, até eu chegar na igreja, eu sentia, sabe, é tipo uma opressão te puxando. E eu falava, não, mas eu vou obedecer, em nome de Jesus, eu vou obedecer. Quando eu cheguei, que eu entrei no balcão, que eu preenchi tudo, que eu, né, cumpri com o voto, aí eu falei assim, eu posso orar? Aí o reverendo falou assim, pode, né? Eu dobrei os joelhos, pastor, aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, foi muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo, mas foi muito difícil de obedecer. E de repente, os meus ouvidos se abriram e eu senti como se tivessem 2 anjos, um do lado do outro, e quebrando correntes, né? Na minha obediência, assim, eu ouvi aquelas correntes caindo. E eu falei assim, meu Deus, que coisa é essa, né? Eu sei que eu levantei dali, pastor, leve. E com 15 dias, os que estavam desempregados na minha família, inclusive minha mãe, né? Inclusive minha mãe, abriu-se uma porta de emprego. Eu falei assim, nossa, tudo isso por conta da obediência. E dali para frente começou a desenrolar, né? A nossa vida começou a mudar. E aí eu quis voltar para cá. Bom, todo mundo já está trabalhando e tal, e eu quero mudar o meu contexto, eu vou voltar. Eu não quis ouvir a voz do Senhor para obedecer lá, para falar com o pastor, para conversar direitinho. Não me dei esse direito. Eu queria, até porque eu queria ser qualquer coisa na igreja. Lá eu lembro que eu saía dos cultos, eu cheguei a evangelizar, pastor, uma família inteira, porque eles faziam um trabalho lá na rua de vender e tal, e tinha uma que era menina, mas gostava de um outro lado, né? E aí eu sempre sentava com eles, eu saía, tudo que eu recebia no culto, eu dava para eles, né? E alimentando eles. Isso. Aí eu falei assim, eu vou passar aqui, vou levar vocês para a igreja. E eu levei todo mundo, e eu fiquei impressionada. Quando eu cheguei na casa do Senhor, que eu levei aquela família, e eu fiquei assim, Deus, como é que eu consegui fazer isso? É o Senhor mesmo, né? Agora, interessante é que na Seixinoe você fazia também. Mas não é vida, a mesma alegria. Não a vida estava amarrada. Amarrada mesmo. E com Jesus você fazendo e a vida foi para frente, foi desenrolando mesmo, né? Mudou a vida da minha mãe. A gente tinha uma dívida meus sobrinhos estudavam, né? No SESI, por exemplo, e a gente já estava devendo coisa de 2 anos. E minha mãe foi falar com o superintendente na época, mas ela não foi pedir para anular, ela foi pedir para parcelar, fazer qualquer coisa. Mas a unção de Deus estava tão grande sobre a minha mãe que ele se apaixonou pela minha mãe, né? E falou assim, só olhava mesmo, a senhora tem alguma coisa que está me atraindo, tudo. Aí o que a senhora precisa? Aí minha mãe conversou, né? Eu queria que o senhor olhasse e tal, estava minha mãe e minha cunhada. Aí ele falou assim, é só isso que a senhora quer? Aí ela falou assim, só. Aí ele chamou o secretário dele, eu quero que anule tudo isso aqui, pode arquivar por minha conta. Aí minha mãe ficou assim, nossa, e não, o que mais que a senhora quer? Porque eu tô aqui para servir a senhora. Olha que bem. Aí minha mãe ficou assim, né? Aí, não, então já que é para pedir, eu vou pedir. O senhor pode arrumar um emprego para minha nora, tal, que a gente vive assim, vendendo refrigerante, essas coisas, né? E aí contou a história. Aí ele, não, mas ela já está empregada. Antes da senhora pedir, eu já arrumei. Agora eu quero a senhora quer mais o quê? Ela falou assim, não, o senhor já... Não, a senhora ainda tem força para trabalhar, minha mãe? Tenho. Né? Hoje minha mãe vai fazer 76. Pastor, já estava com quase 60. Então, no mundo, né? Com 40 já se dizia que não arrumava emprego, tem né? Tem gente que está na casa dos 30 e já está
Levantando a bandeirinha. Aí ela disse assim, pode. Aí ele falou assim, ó, eu vou colocar a senhora numa escola pequena, mas vou estar administrando. Ninguém vai colocar peso sobre a senhora. Eu vou estar... E ele acompanhou mesmo. Ele ia lá visitar para saber como é que tá a Dona Maria. Olha, não é pra... ela só vai fazer o que está nas forças dela. Ninguém mexa com ela. E ninguém mexia com minha mãe. Que benção, hein? E assim foi. O próprio Ou Deus, seja, né? 60 anos de idade, conseguiu emprego. Foi. Olha só a mudança que vem através de uma atitude. No radinho pequeno, Deus, na sua infinita bondade, usou o padre que confirmou o que Deus queria de vocês, ou seja, algo totalmente fora de um contexto. E nunca mais ouvi, pastor. Nunca mais, só que até Segundo, conseguiu a anistia das dívidas, emprego para a nora, e emprego para Dona Maria com 60 anos de idade. Se isso não é um milagre, se isso não é fruto de uma obediência, é o quê? Tá aí a importância de você, que sente o chamado, se tornar um patrocinador. Talvez a voz de Deus está dizendo aí para você, ó, faça o que você tem que fazer hoje. Se inscreva ainda agora, porque a voz de Deus é a voz mais importante que o ser humano realmente tem que ouvir. Tânia, o nosso tempo está corrido. Está corrido, né? Não sei se vamos conseguir falar de outras e outras coisas, porque a Tânia tem um testemunho muito lindo também. E eu vou te chamar aqui para a parte 2. Amém. Porque nós temos um tempo aqui e é corrido, mas assim, o testemunho da cura. A Tânia, isso vai ficar para um outro dia de gravação e a gente vai anunciar aqui também. A Tânia foi curada de um câncer no intestino e foi muito forte a cura. Mas Tânia, para a gente fechar esse contexto, como foi o chamado que você teve para a obra de Deus? Quando eu vim para a Rua Santa Amaro, que eu comecei a frequentar, né, de fato, sempre igrejeira, mas a minha vontade era voltar ao mercado de trabalho e não fazer a obra do Senhor. E nisso eu fui falar com o pastor, e o pastor olhou para mim assim, falou assim, pastor, só pode orar, porque Deus já abriu a porta para minha família quase toda, eu quero que, assim, que abra a porta para dar. E ele olhou para mim bem sério, né? E falou assim, trabalhar? Deus já falou com a senhora há algum tempo, não foi não? Aí eu, pastor, eu não vim falar disso. Queria desconversar, né? Não vim falar disso. Eu quero que o senhor ore. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou orar, mas boa coisa é ouvir a voz de Deus, né? E depois disso que o pastor teve realmente a visão de Deus, né? Aí para mim, toda a pregação do pastor passou a ser horrível. Por quê? Porque sempre, no fundo, para mim, falava sobre o chamado, sobre obedecer. E eu chegava em casa furiosa. Minha mãe ficava sem entender. Eu falei assim, aquele pastor quer que eu faça a vontade dele, que não sei o quê, barará. E minha mãe, a igreja estava cheia. Ele falou o seu nome? O que ele falou? E ali eu sabia que Deus estava pegando duro comigo. Aí eu fugi, pastor, da igreja 2 anos. 2 anos? Fui para Quadrangular, né? E eu não conhecia. Qual era o meu questionamento? Senhor, como é que o senhor pode chamar uma pessoa que quase não conhece a Bíblia? Eu estou começando agora, não tem como. Né? Eu vejo homens como, né, o missionário, o pastor Jaime, o próprio pastor, né, pregando. E como é que eu vou? Mas só que a gente tem que entender o seguinte, que Deus, ele nos chama, ele vai nos preparar primeiro, não é isso? Ele vai capacitar. Ele vai preparar, vai capacitar para você chegar até onde ele quer. Mas eu não entendia isso, então eu fugi. 2 anos, eu lembro que eu estava assim meio... E eu conversei com o pastor Luiz Antônio na Quadrangular. Fui lá, Quadrangular Jardins, ele tinha acabado de mudar de um prédio pequeno, construiu até onde dava, e aí o pessoal entrou. E aí eu fiz com o Jonas, depois que eu conheci a passagem de Jonas, eu falei assim, caramba, eu fiz igual o Jonas. Sentei num lugarzinho lá, né, demarquei o meu lugar e falei assim, aqui ninguém vai me atormentar, ninguém vai me chatear, ninguém vai falar, né, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. E ali eu fiquei 2 anos, daí conversei com o pastor, aí o pastor falou assim, olha, a função das igrejas
é receber, né, os que o Senhor envia. Faz o seguinte, você vai ficando aí, né, e Deus vai falar com você. Da mesma forma que Deus falou comigo através do missionário, Deus vai usar a gente, vai usar um de nós para falar com você. Você vai ficando. E aí, nisso, eu fiquei 2 anos, e fiquei até o tempo que Deus permitiu. Né? Tentei me envolver na obra lá, mas não dava certo, Deus não permitia. Eu fui trabalhar, mudava os horários do trabalho para entrar, por exemplo, no coral. Aí o coral era à tarde. Eu mudei o meu trabalho no sábado de tarde para de manhã. Aí o coral, quando eu conseguia mudar na empresa, o coral mudava o horário, o ensaio para de manhã. Aí eu entendi. Bom, Deus não quer que eu me envolva em nada aqui, né? É a vontade permissiva, né? E aí pronto. Quando foi um tempo que estávamos o diabo estava agindo, né, na vida do meu irmão, e eu sempre orava pelo meu irmão. Deus tinha dado uma palavra, né, em relação a ele, e aí Deus começou a falar comigo. E em Samuel, quando Samuel falou para Saul que obedecer era o melhor do que o sacrificar. Pastor, só faltava os cachorros declarar esse versículo bíblico, porque eu ia para o ponto de ônibus, as pessoas estavam conversando, daqui a pouco citava esse versículo, do nada. Eu ligava o rádio, lembra o louvor que também falava de Jonas, né? Então foram 2 passagens que ficaram latentes todos os dias. Eu assisti o missionário, não vinha para a Igreja da Graça aqui no estado, não queria nada, não vou para aquela igreja mais, não quero, mas assisti o missionário. E o missionário começou a falar direto. Eu passei uma semana quase sem dormir, porque o meu sono foi tirado, e eu, né, assisti o missionário, chorava, e ele sempre falava, né, que o melhor era obedecer. Aí não teve mais jeito, pastor. Quando eu vi que eu já estava assim, né, não podia mais, eu voltei para a igreja, né, e o pastor sorriu assim quando me viu, tipo, ó, ela agora... Aí pronto, aí eu conversei com ele, aí eu falei assim, pastor, eu contei como estava, né, e ele ouviu, né, orou comigo, e eu falei assim, então tá bom, pastor, eu vou fazer a obra, né, como é que começa essa obra, né? E um detalhe que me chama a atenção, quando eu estava lá na Quadrangular, eu olhava todo o contexto de igreja, e o que eu gostava muito, né, banda, tudo mais, mas os diáconos, casais de diáconos me chamavam a atenção. Aí eu falava assim, Deus, se o Senhor realmente tem um chamado para minha vida, eu quero ter casais assim, ó, porque eu acho lindo a família chegar, né, vir fazer a obra, aí depois, eita, o que eu tô falando? Eu não quero nem obedecer a Deus, né, então eu sempre ficava dessa forma. E quando eu cheguei e fui falar com o pastor, né, ele foi me explicando sobre a obra, e ele falou assim, não, primeiro você tem que fazer a obra como obreira, né? E Deus, ele vai te capacitando e tal. Só que lembra que você tá 2 anos aí atrasado, né? Eu sei disso, pastor. E eu falei assim, pastor, me tire assim, uma dúvida, uma confirmação, né? Eu vou fechar até os olhos para poder ouvir direito. Pastor, o meu chamado é para quê mesmo? Aí ele falou assim, a senhora é pastora, irmão. Aí eu, meu Deus, eu já sabia disso, pastor, é porque eu não queria ouvir. Tá bom, vamos começar a obra. Como é que começa? Né? Você tem que ser obreira. Sim, mas obreira como? Porque eu me conheço. Se eu for uma obreira normal, eu vou enrolar mais não sei quantos anos. Não, você pode ser efetiva. Amém. Me dê 1 mês. Eu vou largar trabalho, vou largar tudo. E aí, assim eu fiz. Enfrentei minha mãe, que foi o que me surpreendeu, porque minha mãe já estava na igreja, né, ajudava no evangelismo. Engajada, né? Quando eu disse a ela... Quando viu a filha aí com tudo, ela... Passou, foram 3 meses... de luta. Nem falar comigo. Pois eu chegava em casa... Foi triste, foi assim, terrível. Eu falei assim, meu Deus, se minha mãe... Profeta não tem honra.
Se minha mãe recebeu desse jeito, como é que pode, Senhor? Mas eu enfrentei, sabe? Legal. Eu enfrentei. Enfrentou pacificamente, né? Ficava calada. Vinha pra obra, larguei tudo. Aí ela falou assim, mas tem tanto obreiro na igreja que trabalha, que faz... Porque acho que ela ficou preocupada em voltar, né? A questão que a gente estava, a situação. Mas o Deus que já havia arrumado emprego para ela, para nora, pois bem, ele supriria a necessidade. E supriu tudo. Deus foi senhor da sua vida a partir dali. Foi. Dali você auxiliou na sede, depois qual foi o primeiro trabalho que você assumiu? Primeiro, depois de muito tempo, foi... Eu digo muito tempo porque nesse inteirinho, o próximo testemunho, né? Que você ficou há quanto tempo na sede? Quanto tempo? Eu fiquei a primeira vez um ano e 3, 4 meses, aí me ausentei, né, por conta da cirurgia. Mas eu fiquei e não fiquei, pastor, porque mesmo fazendo a obra, a gente pode, né, burlar a vontade de Deus. Então eu queria fazer tudo, menos pregar, entendeu? Então como nós tínhamos muitos auxiliares, então eu procurava usar os meus dons. Por exemplo, eu gostava de cozinhar, então eu estava sempre infiltrada com a irmã Maria, né, ajudando, né, na comida naquele tempo que a gente recebia os pastores. Eu tinha o maior prazer, né, de receber e tal. Então todas as outras obras, né, eu fazia. Mas na posição que eu deveria de tomar, eu mesmo, né? Eu mesmo ficava para trás. Entendi. Entendeu? Então, foi retardando porque o Senhor, Ele nos dá um livre-arbítrio. Sim. Mas só que é uma coisa que nós precisamos entender. Às vezes as pessoas, né? Eu converso muito com os obreiros sobre isso. Somos nós que retardamos a vontade de Deus. É interessante que você falou que mesmo dentro da obra, você pode burlar. Porque tem muita gente que está na obra, mas às vezes está se escondendo. Fazendo a sua. Se escondendo atrás do ministério infantil. Às vezes você tem um chamado pastoral, mas está se escondendo atrás da mídia. Às vezes você tem um chamado pastoral, mas está se escondendo na cozinha da igreja. Ou seja, está na hora de você realmente assumir o seu chamado. A partir do momento que você assumiu, Deus começou a abençoar. Valeu a pena? Valeu, pastor. E eu tenho muita alegria, né? Temos lutas, mas nenhuma dessas lutas me dá vontade de parar, de retroceder, né? Eu procuro entender, procuro orar, procuro avançar, né? E eu vejo Deus, né, trabalhando. E é muito gratificante quando você vê uma alma se entregando, uma família, né, se entregando ao Senhor Jesus, e você tem aquela paciência, porque um dos trabalhos pastorais, né, é a gente ter paciência, porque não é no nosso tempo. Uma virtude, né? Uma virtude. Aí o Senhor vê a pessoa chegar na igreja toda destruída, e você do altar, eu tenho assim, pastor, eu questionava muito a Deus que o meu chamado, eu não sou muito de atender, e eu questionava isso, né? Porque eu via os pastores, até o próprio pastor, ficava horas, o povo ficava ali para poder ter aconselhamento, né? E o meu ministério nunca foi assim, porque assim, o Senhor me usa como profeta no altar, e as pessoas vão mudando. E já supria a necessidade de um atendimento. E com o tempo, com o tempo, o testemunho delas, porque um dia a senhora, eu ia até falar isso, e a vida... Então isso para mim, eu acho assim, sabe, eu sou grata ao Senhor, ao Senhor. Benção. E o primeiro trabalho foi, né, em Socorro, né, tô lá em Socorro 11 anos, professor. Foi lá no João Alves que eu vivi experiências assim, muito grande mesmo, tanto com os obreiros, tanto com o povo mesmo, né? Eu fui vendo Deus trabalhar. Na realidade, Deus, nós só somos aquele instrumento, né, para a hora certa, dar a palavra certa. Canal. Só. E em seguida, Marcos Freire 2. E em seguida, Marcos Freire 2. Que bacana. Gente, nosso tempo é curto. Amém. O testemunho ou o bate-papo com Tânia vai ficar para uma parte 2, porque nós temos muita coisa ainda a conversar, pois a Tânia tem um sobrinho
E esse sobrinho praticamente estava desenganado da sociedade. E a Tânia também. Ela vai falar com a gente na parte 2 da cura do câncer no intestino. A gente tem muito a conversar. Mas antes, eu quero dar uma palavra de Deus para você. Em seguida, eu vou orar por você. Você que acompanhou agora, talvez pela metade ou parte ou do início, a nossa conversa girou em torno do chamado de Deus, do agir de Deus na vida de um ser humano. Talvez você ainda está se excusando da vontade de Deus para a tua vida. E obedecer é bem melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos, o próprio Deus ele nos dá o descanso. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 14, verso de número 3. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor e da tua dura servidão, com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Quando nós obedecemos a Deus, nós sentimos o refrigério na nossa alma e temos o temor de ensinar aqueles que estão ao nosso lado. Proferir é falar, ensinar, mostrar, não ter medo de abrir os seus lábios e dizer, cessou o opressor, ou seja, acabou a obra de Satanás na vida das pessoas. Deus nos chamou para pregar essa mensagem para quem está doente, para quem está oprimido. Cessou o tempo do opressor, cessou o tempo da doença, cessou o tempo do fracasso, cessou o tempo da miséria. Você deve ser um pregador das boas novas. A senhora que me acompanha aí agora, independente de sua idade ou nível intelectual, Deus tem lhe chamado. E eu quero orar por você. Foi bom o nosso bate-papo, pastora? Muito bom. Louvado pastor. seja Deus por tudo. Vamos falar com Deus agora. Pai querido, Deus amado, nesta hora, meu Pai, em oração comigo estão centenas, em algumas situações, milhares de pessoas que estão, ó Pai, entrando em oração nesse momento. Católicas, evangélicas, espíritas, que tenham ou não oração, que tenham ou não religião e precisam muito, ó Pai, do Teu poder. Eu peço nesta hora que o Senhor alcance aqueles que estão iludidos por alguma filosofia religiosa, por algum discurso separatista político e abandonaram a fé concreta e agora estão vivendo como, entre aspas, mini-revolucionários. Ó Deus, abra os olhos dos cegos, dos saulos, abra os olhos dos perdidos e que eles possam, enfim, ó Pai, encontrar repouso e descanso nos Teus braços. Repreendido está, ó Pai, toda e qualquer ação maligna. E dizemos a você, espírito mau, espírito opressor ou força miserável, vá embora, suma, desapareça em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida do Teu povo e pedimos a Ti, ó Pai, que haja uma jornada feliz em todos os aspectos. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Seja abençoado e abençoada agora. Pastora Tânia, muito obrigado por esse momento pastor. de comunhão e eu já conhecia bastante da tua história, mas alguns detalhes com certeza enriqueceram ainda mais o respeito, a admiração que a gente tem pela senhora, tanto eu quanto minha esposa. E eu, como líder aqui do estado, tenho o prazer de ter a senhora no nosso grupo. Amém. E que assim Deus continue lhe usando muito mais. Essa é a nossa oração. Amém. Mande um recado para quem está ali, ó, em casa ou assistindo pela internet, está fugindo do chamado de Deus como você fugiu. Então, o tempo é agora, né? E a oportunidade a porta que Deus abriu, né? Ela não se fecha, nós é que fechamos. Então, que você passe por essa porta, receba, né, a unção do Senhor, seja feliz, porque só é feliz quem obedece a palavra do Senhor.
né? Quem obedece o seu chamado. E aí você vai ver que cadeias vão ser quebradas pela nossa obediência. A obediência é que traz a bênção. A realidade é essa. Muitas vezes você está correndo atrás da bênção, mas a tua obediência é que abre a porta para a bênção e você pode ser um testemunho vivo, né, do Evangelho de Cristo. Uau. Muito bem. Não fuja do chamado de Deus, porque Deus tem um chamado para você e também Ele quer alcançar a sua família. Como bem a pastora Tânia disse, ela achava tão lindo as famílias entrando na igreja. E é por isso que aqui estamos pregando. Você é a mola prepulsora para a salvação da sua casa. Nós, todas as quartas-feiras, em todas as nossas igrejas, oramos forte pela família. Sua família está enfrentando um problema? Vem lutar junto conosco. Em todas as igrejas da graça no Brasil e no mundo. Estamos vivendo tempos onde a degradação da família tem sido pregada, não só nas redes sociais, mas nas emissoras de televisão e até em alguns programas de podcasts como esse que nós realizamos. Então, desperte enquanto é tempo. Quarta-feira em todas as igrejas da graça no Brasil. Aqui em Aracaju, no estado do Sergipe, por enquanto, a nossa sede está na Rua Santo Amaro 53, no centro. Daqui a alguns meses, 2 meses no máximo, Avenida Delmiro Gouveia, 2390, bem quase em frente ao Shopping Rio Mar. Ali é o nosso ponto de encontro com a bênção. Tá bom? Quarta-feira aqui, 6h45, 9, meio-dia, 3, 5 e 7. Te aguardamos. Um beijo no seu coração, forte abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Até lá.